Leitura da Bíblia Sagrada, Gênesis. O nome Gênesis é muito apropriado para o primeiro livro da Bíblia, que conta as origens do mundo, da humanidade em geral e do povo de Israel em especial. Os capítulos 1 a 11, que narram a pré-história bíblica, contêm dois relatos da criação do mundo e da criação do ser humano, e falam do primeiro pecado, do fratricídio de Caim, do dilúvio e da Torre de Babel. Depois do pecado de Adão e Eva, Deus promove a salvação, a qual, no entanto, parece sempre mais distante que a expansão do mal no mundo, que prejudica a realização do plano divino, sem, no entanto, impedir que ele se realize. O texto se exprime segundo os conhecimentos da época, descrevendo observações sobre o mundo e o ser humano, e mostrando não o que eles foram no passado, mas qual é a sua essência imutável através dos tempos. No capítulo 12 em diante, o desígnio salvífico de Deus se manifesta na eleição de Abraão e nas promessas a ele feitas e renovadas a Isaque e Jacó. É contada a vocação de Abraão e a sua vida em Canaã, como também a destruição de Sodoma e Gomorra, o nascimento e o sacrifício de Isaque, o ciclo de Jacó a Israel e de José, o hebreu que prosperou no Egito. A migração de Abraão até Canaã deve ter ocorrido pelo ano de 1850 a.C., ao serem transmitidos através das gerações, os relatos sobre os patriarcas foram revistos e ampliados, não sendo possível reconstruir os fatos conforme ocorreram. Alguns documentos extrabíblicos dessa época mostram que esses relatos concordam com os costumes do Oriente Antigo. Gênesis é o livro das promessas, que quase sempre tardam a se cumprir, pondo à prova a fé dos patriarcas e de seus familiares. Ler o livro de Gênesis é penetrar nas raízes das verdades fundamentais da nossa fé, tais como a existência de um Deus único, onipotente, Criador do Senhor e Senhor do Universo, a grandeza e a miséria do ser humano, a dignidade do amor humano e da família, a salvação que só Deus pode conceder e que chega à humanidade por meio dos instrumentos que ele elege entre os próprios seres humanos. Origem da humanidade, parte 1. A criação do céu e da terra. No princípio Deus criou o céu e a terra. A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a superfície das águas. Deus disse: faça-se luz, e a luz foi feita. Deus viu que a luz era boa e separou a luz das trevas. Deus chamou a luz de dia e as trevas de noite. E houve tarde e houve manhã, primeiro dia. Deus disse: faça-se o firmamento no meio das águas para separar as águas das águas. Deus fez o firmamento e separou as águas que estão debaixo do firmamento das águas que estão em cima do firmamento. E assim aconteceu. Deus chamou ao firmamento céu. E houve tarde e houve manhã, segundo dia. Deus disse: as águas que estão debaixo do céu se reúnam num só lugar e apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus chamou a parte seca de terra e a massa das águas de mar. E Deus viu que isso era bom. E Deus disse: a terra produz a vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas que deem sobre a terra fruto, com a própria semente, cada qual segundo sua espécie. E assim aconteceu. A terra produziu vegetação, plantas que produzem semente, cada qual segundo a própria espécie, e árvores que dão fruto, cada qual conforme sua semente, segundo a própria espécie. Deus viu que isso era bom, e houve tarde e houve manhã, terceiro dia. Deus disse: haja luzes no firmamento do céu para distinguir o dia da noite. Sirvam de sinais para as festas, para os dias e para os anos, e sirvam de luzes no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a luz maior para regular o dia e a luz menor para regular a noite. E as estrelas, Deus as pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite e para separar a luz das trevas. E Deus viu que isso era bom. E houve tarde e houve manhã, quarto dia. Deus disse: encham-se as águas de multidões de seres vivos, e pássaros voem sobre a terra no firmamento do céu. Deus criou os grandes animais aquáticos e que enchem as águas, segundo sua espécie, e toda ave alada, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Deus os abençoou, dizendo: sede fecundos e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e os pássaros se multipliquem sobre a terra.
e houve tarde, e houve manhã, quinto dia. Deus disse: a terra produza seres vivos, segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim aconteceu. Deus fez os animais selvagens, segundo sua espécie, os animais domésticos, segundo a sua espécie, e todos os répteis da terra, segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Criação do ser humano. Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, como nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens e sobre todos os répteis que rastejam pelo chão. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus os abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo ser vivo que rasteja pelo chão. E Deus disse-lhes: dou-vos toda a planta que dá semente e que está em toda a terra, e toda a árvore em que há fruto que produz semente serão vosso alimento. A todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todos os seres que rastejam pelo chão e nos quais há um sopro de vida, eu dou, como comida, toda a vegetação. E assim aconteceu. Deus viu que havia feito, era muito bom, e houve tarde, e houve manhã. O sexto dia. Deus santifica o sábado, assim foram terminados o céu e a terra como todos os seus elementos. No sétimo dia, Deus concluiu a obra que havia feito e descansou de todo o seu trabalho no sétimo dia. Deus abençoou o sétimo dia e o consagrou, porque nele descansou de todo o trabalho que havia feito na criação. Estas são as origens do céu e da terra, quando foram criados. O segundo relato da criação. Quando Javé, Deus, fez a terra e o céu, não havia sobre a terra nenhum arbusto no campo, e nenhuma planta do campo tinha brotado, porque Javé, Deus, não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para cultivar o solo. Mas um vapor subia da terra e regava todas as superfícies do solo. Então Javé, Deus, formou o homem com o pó da terra e soprou em suas narinas o sopro da vida. E o homem tornou-se um ser vivente. Depois Javé, Deus, plantou um jardim em Éden, a oriente, e nele colocou o homem que havia formado. Javé, Deus, fez germinar do solo toda espécie de árvore de aspecto atraente e de fruto saboroso, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Um rio saía do Éden para regar o jardim, e dali se dividia em 4 braços. O nome do primeiro é Fizom, é o que rodeia todo o país de Évila, onde há ouro. E o ouro daquela terra é fino. Lá há também bidélio e a pedra de ônix. O segundo se chama Geom. Esse é o que rodeia todo o país da Etiópia. O terceiro se chama Tigre, que corre do leste de Assur. O quarto é o rio é o Eufrates. Javé, Deus, tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para cultivar e o guardar. Javé, Deus, deu essa ordem ao homem: poderás comer de todas as árvores do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não deves comer, porque no dia em que delas comerem, certamente morrerás. Criação da mulher. Javé, Deus, disse: não é bom que o homem esteja só. Quero fazer-lhe um auxílio que lhe corresponda. Então Javé, Deus, formou da terra toda a espécie de animais do campo e todas as aves do céu, e os conduziu ao homem, para ver como o chamaria. Cada ser vivo ficaria com o nome que o homem lhe desse. Assim o homem deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. Mas o homem não encontrou um auxílio que lhe correspondesse. Então Javé, Deus, fez descer sobre o homem um sono profundo, e ele adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Com a costela que havia tirado do homem, Javé, Deus, formou a mulher e a conduziu ao homem. Então o homem disse: dessa vez, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Será chamada mulher, porque do homem foi tirada. Por isso o homem deixa seu pai e sua mãe para se unir à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Os dois, o homem e a mulher, estavam nus, mas não sentiam vergonha. A tentação e o pecado.